Pessoal, olha só que interessante esse assunto que eu vou abordar hoje. O que acontece? Eu tenho um circuito com uma corrente alternada de 220 volts e 60 Hz. Nós vamos calcular a reatância indutiva, a reatância capacitiva, vamos calcular a impedância total do circuito, vamos calcular a corrente elétrica e as quedas de tensão sobre cada elemento do circuito. Então, o que acontece? Eu tenho uma bobina de 30 mA, tá? Eu tenho um capacitor de 110 microfarad. Então aqui eu já tenho que entender que eu tenho que converter essas unidades. A primeira coisa que nós vamos fazer é converter as unidades. Então, se eu tenho 30 mH e eu tenho que passar para Henry, concorda comigo que eu vou dividir por 1000? Porque 30 mH é a mesma coisa que 30 vezes 10 na menos 3. E 10 na menos 3 é o inverso. Então, 30 dividido por 1000, 0,03 Henry. Certo, pessoal? A primeira coisa eu vou converter para a unidade fundamental. A mesma coisa o 110 microfarad, ó. 110 microfarad é a mesma coisa que dividir 110 por 1 milhão, porque 110 microfarad é 110 vezes 10 na menos 6. Então, 110 dividido por 1 milhão é 1 e 6 zeros. 1 mais 6 zeros, ó. Vai dar 0,12311 farad, certo, pessoal? Ó, 0 ponto vai dar 1, 2, 3 zeros mais o 11. Isso aqui, farad. Então, eu converti de microfarad para farad. Então, está tudo na unidade fundamental. Eu tenho a minha bobina em Henry, eu tenho o meu capacitor em farad e eu tenho a minha voltagem em volts, que é convencional. Então, o que acontece? Primeira coisa, vamos encontrar a reatância indutiva, que é a resistência que a bobina apresenta. Então, a fórmula é reatância indutiva igual a 2 vezes o π. O π vale 3,14, é uma constante, vezes a frequência, que é a minha frequência da minha rede elétrica, né, que é 60 Hz, vezes a minha indutância. A indutância tem que estar convertida, pessoal. Está em Henry, ó. Então, vai ficar 2 vezes a constante, que é 3,14, vezes 60, que é a minha frequência, vezes 0,03, que é a minha indutância em Henry que eu encontrei. E daí, fazendo esse cálculo na calculadora, pessoal, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 60 Hz vezes 0,03. Vai dar igual a 11,304, a resistência que a minha bobina apresenta. Agora vamos resolver o capacitor. O capacitor é o inverso da bobina, é a mesma fórmula, porém ela fica dividindo, ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes π, que é constante, vezes a frequência, que é de 60 Hz, vezes a capacitância. A capacitância ela está em microfarad, então eu tive que fazer a conversão para farad. Para converter, é só pegar e dividir 110 por 1 milhão, porque 110 microfarad é a mesma coisa que 110 vezes 10 na menos 6. Então, passando para a fórmula,
vai ficar 2 vezes a constante, que é 3,14, vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a capacitância convertida para farad, que vai dar 0,00011. Então, fazendo esse cálculo, pessoal, ó, primeiro vamos resolver esse cálculo de baixo aqui, ó, tá? Então vai ser 2 vezes a constante, que é 3,14, vezes 60 Hz, vezes 0,12311, tá? É 0,00011. Então vai me dar 0,041448, ó. Está aqui, ó. Daí eu vou pegar e vou dividir 1 dividido por 0,41448. Vai dar 24,126, ó. Então, o que eu encontrei aqui, ó? A reatância capacitiva é a resistência que o meu capacitor apresenta no circuito elétrico. Então, a resistência de 24,126 ohms. E tudo, as resistências são dadas em ohms. Olha só, pessoal. Resistência é dada em ohms. Eu achando a minha resistência indutiva e a minha resistência capacitiva, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou diminuir uma pela outra, daí eu fiz um gráfico aqui, ó, pessoal. Ó, esse gráfico é em relação ao quê? A impedância, pessoal. Os elementos reativos é a bobina e o capacitor, tá? E eu tenho um elemento resistivo. Eu tenho 2 elementos reativos e um elemento resistivo. O que acontece, pessoal? O resistor, como eu já falei, a corrente elétrica e a tensão, elas andam em fase nele. Elas andam juntas, tá? Porém, o que difere a corrente da tensão é a amplitude. Então, aqui no gráfico, ele está em 0 grau porque ele não tem defasagem. Olha só. Esse gráfico aqui é em relação à defasagem. Entenderam? E como não tem defasagem, o resistor fica em 0 graus. A bobina, pessoal, a bobina já existe uma defasagem. Ó. O que é defasagem? É não andar em fase a tensão e a corrente. O que acontece na bobina? A bobina ela armazena cargas eletromagnéticas através do campo eletromagnético, certo? Ela vai armazenar elétrons. E o capacitor vai armazenar elétrons através de tensão. A bobina armazena através do campo eletromagnético e o capacitor armazena através de tensão. O que acontece? A bobina ela dá um atraso na corrente elétrica, enquanto que o capacitor adianta a corrente elétrica. Então, de um para o outro, aqui no gráfico tem 90 graus de atraso e adiantamento em relação de um para o outro. Olha só, pessoal. A bobina está acima do gráfico, do 0, e o capacitor está abaixo. A bobina é positivo e o capacitor é negativo. O que acontece? Vamos diminuir um do outro. Ó, reatância indutiva é 11, reatância capacitiva é 24. Então, como eu só tenho negativo em amplificadores operacionais, eu me utilizo do negativo, eu não posso pegar o 11 aqui e diminuir pelo 24, que daí vai dar um valor negativo. Eu não posso fazer isso, pessoal, porque eu vou encontrar a corrente elétrica. Então, eu vou pegar o maior valor, que é 24, e vou reduzir do menor. E daí a resultante desses dois aqui, ó, reatância capacitiva, 24,126, que é a resistência do meu capacitor.
menos 11,304, que é a resistência da minha bobina. Aí o módulo, a diferença desses dois módulos aqui, ó, deu 12,822, que eu coloquei aqui no gráfico, pessoal. Deu aqui ó, mais ou menos, ó. 12,822, tá? Daí, esse circuito, ele é capacitivo, ó, porque tendeu ao capacitor, ó. A bobina, o valor da bobina menos o valor do capacitor, ó. Então, essa parte do gráfico aqui representa a defasagem que deu entre a bobina e o capacitor. Você vê, faltou bobina no circuito para compensar esse valor aqui, ó. Deveria se aproximar o mais possível do zero aqui, ó. Por quê? Por causa das percas, pessoal. Aqui existe perca de energia elétrica, entendeu? Por isso que tanto no lado capacitivo como no lado indutivo. Então tem que ter um para compensar o outro. O que acontece agora? Vocês podem olhar aqui, ó, que eu encontrei o quê? Um triângulo, ó. Se tu vai olhar, eu vou colocar aqui, ó, esse... Olha só, pessoal. Eu coloquei, ele representa um triângulo retângulo. Olha só, é um triângulo retângulo que tem aqui, ó. Um triângulo retângulo é um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar Pitágoras. O que é Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. Cateto oposto e cateto adjacente. E daí, pessoal, nós trazemos isso para impedância. O que é a impedância? Eu coloquei aqui embaixo, ó. A impedância é igual a raiz de quem? Do meu dispositivo resistivo, tá? Do meu resistor ao quadrado, a raiz do meu resistor ao quadrado. O resistor é o cateto adjacente, ele está aqui em 0 graus, ó, pessoal, porque ele não tem defasagem. Como eu expliquei, corrente e tensão andam em fase, o que diferencia uma da outra é a amplitude. Aí eu somo com a resultante da diferença dos módulos da bobina e do capacitor, que deu esse valor aqui, ó, pessoal, 12,822. O que eu fiz? Eu peguei 10 elevado ao quadrado, a raiz de 10 ao quadrado, mais a raiz dessa resultante aqui, ó, 12,822 ao quadrado, e daí a minha impedância total do meu circuito, eu achei 16,25. 16,25 a impedância total. O resistor, como eles estão em série com a bobina, com o capacitor, através dessa fórmula da impedância, ó, o Z representa impedância igual a raiz de resistor ao quadrado mais a diferença dos módulos da bobina e do capacitor ao quadrado. E a resultante deu 16,25. Certo, pessoal? A minha hipotenusa aqui, ó, que é a minha impedância, que é o Z que representa a impedância, a resultante do resistor e da diferença dos módulos entre a bobina e o capacitor, deu 16,25, aproximado, pessoal. E daí o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a minha corrente. Como que eu encontro a corrente? Corrente, ó, a corrente é a tensão dividida pela resistência. Só que a minha resistência é a minha impedância. Porque tem um dispositivo ativo no circuito e 2 dispositivos reativos. Entendeu? Aquilo que é reativo é aquilo que provoca defasagem no circuito, pessoal. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vamos pegar uma fábrica que nós temos vários motores com várias bobinas. Concorda comigo que o motor tem bobina? Eu preciso de um banco de capacitor
para compensar as percas de energia elétrica para se aproximar o máximo possível do zero aqui. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? Corrente, a tensão, qual é a minha tensão? 220 volts, dividido por quem? Pela minha impedância. A impedância é o que eu procurei ali na hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, pessoal, que me resultou 16,25, entendeu? A impedância nada mais é que o teorema de Pitágoras aplicado no meu circuito elétrico. Então, o que acontece? Ó, 220 volts eu tenho, né? Que é a minha tensão da rede elétrica, dividido pela impedância, 16,25. Eu vou achar uma corrente de 13,538 amperes. Olha que legal isso, pessoal. E achando a corrente, eu encontro as quedas de tensão em cada elemento do meu circuito, em cada componente do meu circuito. Entendeu? Então, ó, vamos pegar o resistor. Ó, o que é tensão, pessoal? Tensão é a resistência vezes a minha corrente, tá? Qual é a resistência do resistor aqui, ó? 10 multiplicado por 13,538. 13,538, que vai me dar igual a 135,38 volts. Olha só, 10 multiplicado pela corrente, 13,538 ampere, né? 135,38 volts. Então, eu vou ter de queda de tensão sobre esse resistor aqui, ó, 135,38 volts, tá? Agora, vamos ver na bobina. A mesma coisa. Qual é a minha reatância? Ó, reatância indutiva nada mais é que a resistência da minha bobina. Vai ser 11,304 multiplicado por quem? Pela corrente. A corrente é a mesma em todo o circuito, ó. Esse circuito ele está em série, a corrente não muda. Então, 11,304 vezes 13,538 amperes vai me dar igual a... Eu vou ter uma queda de tensão sobre a bobina aqui, ó. A queda de tensão sobre a bobina, eu vou botar em cima aqui, pessoal. 153 volts, tá? E agora o capacitor, queda de tensão sobre o capacitor. Qual é a minha reatância capacitiva? Reatância capacitiva é o quê? É 24,126. É a resistência que o meu capacitor apresenta. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pela minha corrente. Então, 24,126 multiplicado por 13,538, 13,538, eu vou ter uma queda de tensão de 326 volts. Olha só, pessoal, eu tenho 220 volts aqui, tá? Só que eu tive uma queda de 326 volts. Por quê? O meu capacitor, ele armazena cargas, pessoal. Como eu falei para vocês, o capacitor, ele vai armazenar, ele vai ter armazenamento sobre ele. Então, aquilo que ele tem armazenado se somou à minha tensão da rede. Entenderam, pessoal? Porque o capacitor, ele é um elemento que armazena cargas. Entenderam? Eu tenho o meu gerador, o capacitor, ele é um consumidor, mas ao mesmo tempo ele é um gerador.
E como ele tem armazenamento, por isso que excedeu o valor. Entenderam, pessoal? A corrente não muda, a corrente em série é a mesma. O que muda é a queda de tensão em cada elemento que está em série. Se esses elementos estivessem em paralelo, a tensão seria a mesma sobre eles. Aí o que mudaria seria a corrente. Mas como eles estão em série, a corrente é a mesma. O que muda é a queda de tensão. Pessoal, eu não vou mais me alongar nesse vídeo. Se você achou esse vídeo relevante, se lhe trouxe conhecimento, ou se lhe lembrou de algo que você tinha esquecido e você puder deixar o seu joinha nesse vídeo, se você puder, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo